Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Aleluia, glória a Deus, graça e a paz de Cristo, meus queridos irmãos. Como é que você está? Estamos chegando aí já ao final de mais um mês, o mês de julho, e louvado seja o Senhor que tem cuidado de nós, o Senhor que tem cumprido as suas promessas, o Senhor que tem nos livrado, o Senhor que tem nos direcionado, o Senhor que tem provido todos os dias. Então, eu quero começar essa meditação dizendo para todos nós: vamos adorar a Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que assim você possa compartilhar com a sua família, possa compartilhar com as pessoas que estão aí ao seu lado. Tire um tempo para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Já estamos entrando aí no segundo semestre e se nós olharmos para trás, podemos sim encher o nosso coração de gratidão, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cumprido o seu propósito nas nossas vidas. E eu quero que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde iremos fazer a leitura do versículo 39. Então, repetindo, Mateus 24, 39.
Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo à Igreja Odre Novo. Tem procurado todos os domingos, todas as quintas-feiras e também para as nossas crianças na quarta-feira. Temos divulgado no nosso canal aqui no YouTube palavras para que nós venhamos continuar tendo edificação e também você possa compartilhar essas palavras com a sua família e com os seus amigos e colegas. E também já quero deixar aqui registrado que nós estamos nas redes sociais. Então lá no Instagram, como no Facebook, nós temos postado conteúdos também muito importantes para a nossa edificação. Então se você não ainda teve acesso, por favor, eu te convido a você se inscrever, a você começar a seguir e ser uma bênção. Juntos nós possamos compartilhar a palavra de Deus. Amém? Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mais uma vez, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos irmãos, eu gostaria que nesse momento você prestasse bastante atenção. Mas por que, Rodrigo, apenas o versículo 39? É claro que nós precisamos fazer toda a leitura desse contexto e você vai fazer aqui um dever de casa. Eu quero que você leia todo o capítulo 24 para você entender por que Jesus, então, nesse momento, ele usa essa parábola, ele para aqui nesse versículo e dá essa chamada e dá esse destaque para todos nós. Porque assim você vai entender muito mais quando nós terminarmos essa reflexão. Jesus aqui no capítulo 24, ele está trazendo para nós uma reflexão muito agradável e importante. Ele está falando dos últimos dias, ele está falando do princípio das dores, ele está falando da tribulação, ele está falando da sua vinda. Então nós precisamos, mais do que nunca, queridos irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, entender que nós precisamos estar ainda mais achegados a Deus, e eu quero reforçar isso nessa noite para que todos nós que estamos ouvindo essa palavra, nós tenhamos coragem de fazer essa reflexão e nos posicionarmos ainda mais a respeito desse dia em que chegará para todos nós. E nós precisamos sim estar concentrados e na expectativa e vivendo esses últimos dias. E o tema da minha mensagem que eu gostaria que nós estivéssemos aqui guardando: como ficar atento às ações de Deus. Repetindo, como ficar atento às ações de Deus. Então, pegando esse versículo, e não o perceberam. E é aqui onde eu vi um grande destaque e um grande alerta para todos nós. Então vamos entender um pouco mais, irmãos. E antes de entrar, porque Jesus ele menciona anteriormente que da mesma forma que no tempo de Noé o povo estava, nós estamos também hoje. E nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas antes de ir voltar um pouco lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, até mesmo para a gente entender um pouco por que Jesus ele mencionou esse texto, eu quero dizer para vocês que essa semana eu compartilhei essa história com a nossa liderança ontem, mas eu quero aqui também compartilhar com vocês. Essa semana eu recebi uma ligação de uma irmã que há muito tempo a gente não se falava, e há mais ou menos 6 anos ela nos convidou para fazer o casamento da sua irmã. E ali nós vimos uma grande oportunidade de falarmos do amor de Deus, até porque nós estávamos diante de uma plateia não cristã, e ali eu pude
falar a importância de trazer Deus, a importância de convidar a Deus para estarmos no nosso casamento. E os anos se passaram e ela mandou a mensagem essa semana, uma mensagem triste, porque o homem, o esposo, ele veio a falecer ocasionado por um acidente de trânsito. E ela mais uma vez nos convidou para estarmos ali no velório e para falarmos, trazermos uma palavra para a família. E mais uma vez eu fiquei impactado pelo convite, até por conta da situação que nós estamos hoje, mas eu fui e Deus ele trouxe uma palavra a respeito de Gênesis e o porquê da morte e o porquê que todos nós estaremos aí enfrentando a morte. Nós estamos numa geração que o nosso desejo é que a gente seja arrebatado, mas se não acontecer, ficar para os nossos filhos, que nós possamos ter, nos preparar e ter sim essa tranquilidade em Deus de que todos nós enfrentaremos a morte. Lembrando que a Bíblia diz de Enoque, de Elias, esses homens que não enfrentaram a morte, que foram arrebatados, mas a gente não vê outros casos, por isso que nós precisamos nos preparar. E nesse velório eu vi ali mais ou menos mais de 60 pessoas olhando assim de uma forma concentrada naquilo que eu falava. E eu disse um ponto sim primordial, é de que o homem, ele infelizmente desobedeceu e quebrou o princípio que Deus estabeleceu na sua criação. O propósito para a nossa vida, queridos irmãos, nunca foi nós enfrentarmos a morte, mas por conta da desobediência, acabou hoje nós tendo que enfrentá-la. E para quem fica essa mensagem, para quem fica essa reflexão de que eu estou caminhando em obediência, eu estou vivendo de acordo com o que Deus estabeleceu para mim. E o foco dessa palavra lá no velório foi: ei, hoje é o dia para que você possa refletir e para que você possa tomar uma decisão de estar e caminhar com Deus. Assim como Noé, e aí você vai ver que lá no capítulo 6, nós vamos entender que Noé também foi um homem que está escrito, gente. Noé andava com Deus. E lá no versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Para você que nunca tenha ouvido essa palavra, é por isso a importância da gente ler a Bíblia constantemente. E a Bíblia, ela é de Gênesis ao Apocalipse. Existe toda uma história, todo um contexto para que a gente entenda hoje o nosso propósito de vida. E o versículo 5 do mesmo capítulo 6 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aí, queridos irmãos e visitante, eu quero que você comece a analisar qual é o nosso contexto hoje. Será que nós estamos assim também? Será que essa palavra ela é real para os nossos dias? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí vamos lá, no versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. No versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Queridos irmãos, esse é o contexto. Por que Jesus então, ele menciona, ele especifica isso no seu evangelho? E como se aplica hoje
essa realidade nas nossas vidas. Você pode perceber que quando você escuta, quando você liga o noticiário, as palavras que a gente recebe, aquilo que a gente tem deixado entrar nos nossos lares e na nossa vida, é a pura violência dos homens. O homem, ele está mal, o homem, ele está ganancioso, o homem, ele está violento, o homem não se preocupa mais com o próximo. E quando essa palavra, ela sai do contexto do mundo, e essa palavra, ela está chegando ou chegou na igreja. Será que nós estamos realmente atentos às ações, atentos às movimentações de Deus? Não tem como, queridos irmãos, entender que esse tempo de pandemia, esse tempo de coronavírus, é apenas um momento em que ficará marcada a nossa geração. Não, eu quero que você possa estar ficando marcado pelo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida e na nossa vida como igreja. Nós não podemos mais retornar à nossa vida da mesma forma que nós vivíamos. Queridos irmãos, eu quero deixar essa mensagem para todos nós. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. E a palavra de Deus nos diz nesse próprio capítulo, nesse mesmo capítulo, que a volta de Jesus virá como um ladrão. Por isso nós precisamos estar vigiando para que a gente não venha ser pego de surpresa. E eu quero dizer para vocês então, como ficar atento a essas ações de Deus. Em primeiro lugar, precisamos constantemente lembrar quem somos em Cristo. Para você que está ouvindo aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você que Deus, ele te amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir a essa terra, para morrer por nós. E Jesus, morrendo na cruz, ele levou os nossos pecados, aquilo que nos separava de Deus. Agora nós estamos perto de Deus. E tudo vai depender da sua escolha em querer caminhar com Deus. Que você possa nesta noite falar: Senhor Jesus, eu quero caminhar com Deus. Eu te quero como meu Senhor e Salvador, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, então você verá que existe uma vida após a morte. Você verá que existe uma vida eterna garantida para todos nós, onde nós não enfrentaremos mais a morte, não teremos dor, não teremos doença, mas estaremos com o Senhor eternamente. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa nesses últimos dias. E essa é a garantia que temos ao lermos a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, eu quero que você possa, em primeiro lugar, você relembrar quem você é em Cristo. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu quero te dizer que você é filho de Deus. Você que crê, você que anda, você que está procurando obedecer a Deus, você é filho de Deus. Então nós temos realmente, e eu quero te motivar a todos os dias, você ao acordar, você falar: papai, obrigado, Senhor, porque eu sou filho teu. Obrigado, Senhor, porque eu sou filha tua. Obrigado, Senhor, porque assim diz a tua palavra, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então todos os dias você possa falar: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. O Senhor é meu Salvador. Eu creio em Ti. O Senhor ressuscitou, morreu e ressuscitou e virá me buscar.
Amém, igreja? Que assim seja a nossa vida a todo momento. Quando você estiver indo para o seu trabalho, lembre disso. Quando você estiver no seu trabalho, lembre disso. Por onde você estiver indo, lembre que você é filho, que você é filho de Deus, que você tem essa garantia. Amém? Como ficar atento às ações de Deus? Segundo, precisamos descobrir nosso propósito e vivê-lo todo o momento. Salmo 139, nós vamos ver que desde o ventre de nossas mães, o Senhor nos formou e nos formou de uma forma tremenda. Se reconhecermos, gente, que se a nossa mente ela conseguir alcançar esse propósito de Deus, nós viveremos com mais tranquilidade e nós viveremos com essa certeza e garantia de que realmente nós temos um Deus poderoso que criou os céus e a terra, inclusive a mim e a você. Só que não criou de qualquer jeito, ele criou de forma assombrosa. Está lá escrito no Salmo 139. Então, se Deus ele nos formou desde o ventre de nossas mães, é porque nós temos sim um propósito nessa terra. E você precisa orar, e você precisa pedir a Deus essa direção para a sua vida. Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Querida igreja, nós não pertencemos a essa terra. O nosso propósito é viver Cristo em nós. Cristo no nosso lugar, qual seria o nosso comportamento? Assim como Cristo viveu, nós precisamos viver como Ele. Então leia a palavra de Deus para que você entenda como Cristo viveu nesta terra. Nós ainda estamos conversando com muitas e muitas pessoas, e aí a gente percebe ainda as pessoas, elas muito apegadas a essa terra. As pessoas ainda muito buscando ter, como eu vou viver, como as preocupações da vida, isso nos leva a viver uma vida de ansiedade, preocupados com o dia de amanhã. Isso nos leva a viver uma vida de doenças, porque nós vamos somatizando essas preocupações. Ao invés da gente se ajoelhar, trancar a porta do nosso quarto e buscar a Deus. E Deus, Ele nos visitará e nos trará a sua direção. Ele continua provendo, queridos irmãos. Ele continua sendo o nosso pastor e de nada nos faltará. Ele continua nos fazendo deitar e logo pegarmos no sono, porque Ele é a nossa segurança. Se hoje Ele não voltar para nos buscar, que nós possamos viver o propósito de Jesus na nossa vida, que é levarmos as boas novas, é falarmos do seu amor, é vivermos o seu amor, é olharmos para o próximo e falar para eles: ei, eu te amo, ei, eu quero conviver com você, ei, eu quero te ajudar. De forma individual, de forma familiar e como igreja. E aí eu quero mais uma vez reforçar para todos nós, irmãos, como ficar atento às ações de Deus. Precisamos estar conectados com Deus. Apocalipse 22:9 diz assim: então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. É João num momento interessante com o anjo, e João ele se ajoelha diante do anjo, o anjo diz isso. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Então adora a Deus.
Efésios, no capítulo 5, 17, ele vai dizer assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então eu quero dizer para você, irmãos em Cristo, já chegando à nossa conclusão dessa meditação. Existe uma vontade de Deus para mim e para você. Existe um propósito de Deus para como vivermos nesta terra. Então que nós possamos buscar todos os dias quem nós somos em Cristo. Isso tudo, irmãos, vai nos fortalecer para que a gente fique atento a essas ações do Senhor, a essas movimentações de Deus, para entendermos que esses sinais, assim como Jesus já deixou escrito na sua palavra, leia o capítulo 24, para que você possa entender quais serão essas ações na terra, essas movimentações na terra, para que a gente possa entender que Jesus Cristo, ele está vindo para buscar a sua igreja, para me buscar e para te buscar, para que nós possamos viver eternamente com o Senhor. Então guarde essa palavra no seu coração, compartilhe essa palavra no seu coração. Quando nós finalizarmos esse vídeo, reúna a sua família, vamos compartilhar essa palavra, vamos orar a Deus nesta noite e falar: Senhor, eu quero lembrar que eu sou um filho teu, eu quero lembrar que nós somos filhos do Senhor, nós cremos no Senhor, cremos no propósito. Senhor, usa a minha vida nesses últimos dias, usa a minha vida para levar as boas novas. Senhor, que eu possa te adorar em todas as minhas ações, que eu possa lembrar em todo momento que o Senhor, ele virá me buscar. E para que isso aconteça, eu preciso levar a tua palavra para todas as pessoas. Levar uma palavra de arrependimento, levar uma palavra de conserto e fazer com que todos nós, a começar de mim, eu possa falar que existe um amor de Deus pela sua criação. Existe um amor que está dentro de mim e eu preciso passar esse amor, compartilhar esse amor para as pessoas. Então, eu concluo dizendo para vocês que o Senhor reservou essa noite para todos nós. O Senhor reservou essa palavra para todos nós, para que, assim como no tempo de Noé, nós estejamos perto de Jesus, para que nós não sejamos pegos de surpresa, estejamos apercebidos, e apercebidos é estar preparado, estejamos preparados para esse grande dia. Amém? Então que todos os dias, permitindo o Senhor, que nós possamos acordar, lembrando que se acordamos é para que o nome de Jesus seja glorificado, que nós possamos adorar a Deus e assim como Noé, nós possamos ser assim conceituados, nós possamos ser lembrados de que Rodrigo era um homem que andava com Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero finalizar dizendo para vocês, antes de orar, que nós não estamos com a nossa igreja aberta, o templo aberto, mas nós estamos aqui nos canais, como eu falei no início, distribuindo os conteúdos, preparando os conteúdos relevantes para todos nós. E também nós temos aí recebido as contribuições dos irmãos. Em primeiro lugar, muito obrigado porque você tem sido fiel. Então que você continue enviando as suas contribuições, seus dízimos, as suas ofertas. Se você não tem condições de fazer uma transferência bancária ou fazer um depósito, nós queremos que você entre em contato na igreja e possa marcar, e eu tenho certeza que a igreja vai aí na sua casa sem problema nenhum e te ajudar nesse processo de contribuição. Então, obrigado, irmãos, a igreja tem ajudado muitas pessoas, a igreja tem exercido o seu papel e nós precisamos que você continue cooperando nesta obra. Amém? Então, vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque nós sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia. Obrigado por essa noite, obrigado porque nós temos a liberdade de ler a Tua palavra e mais uma vez a Tua palavra nos trouxe
um crescimento, uma edificação. Queremos sim, Pai, relembrar que nós somos filhos, que nós temos um propósito e que nós precisamos nos conectar com o Senhor em todo o tempo, porque nós queremos estar apercebidos, preparados para que esse dia, meu Pai, que o Senhor enviará o Teu Filho Jesus para nos buscar, nós possamos estar atentos e entendendo, Pai, que chegou o dia. Então, se assim for nessa geração, nós possamos continuar, Senhor, vivendo uma vida com o Senhor. Que nada venha tirar essa direção e esse foco das nossas vidas. Que nós possamos levar a nossa família, os nossos filhos, irmãos, parentes, a essa reflexão e essa decisão de caminhar contigo, Pai. Se nós temos nesta noite alguns dos nossos irmãos aqui precisando de uma ação do Senhor, de cura, de libertação, faz isso, Pai, nesta noite. Faz isso, Pai, nesta noite. E aquelas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, que estão decididas, pastor, como é que eu faço então para ter Jesus na minha vida? Então, eu quero dizer para você, basta que você confesse. Pode falar nesta hora, Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor veio a essa terra, morreu por mim, levando os meus pecados, perdoando os meus pecados. Então eu te aceito nesta noite como meu Senhor, meu Salvador, e escreve meu nome no livro da vida, para que quando o Senhor vier buscar a tua igreja, eu possa me encontrar contigo e viver com o Senhor eternamente. Em nome de Jesus é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, bom revê-los por aqui. Estamos com saudade. Que você continue compartilhando da palavra de Deus. Deixa Deus te usar e Deus ele vai te usar. Amém? Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor derrame a sua paz sobre nós. Que o seu rosto esteja sempre levantado, que o Senhor ele sempre esteja presente na sua vida. Seja feliz, seja constante e seja um adorador. Ande com Deus e seja conhecido assim de um homem e de uma mulher que anda com Deus. Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada, protegida pelo Senhor. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau.